Olá, você vai ver nessa edição. Balanços de governo de 4 prefeituras recebem parecer prévio favorável à aprovação. Irregularidade é afastada e contas de gestão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é julgada regular. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do TCE de Mato Grosso emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo de 2020 das prefeituras de Primavera do Leste, Novo Horizonte do Norte, Ribeirãozinho e Glória do Oeste. Os detalhes você confere agora. As contas anuais de governo exercício de 2020 da Prefeitura de Primavera do Leste receberam parecer prévio favorável à aprovação. O relator do processo, o conselheiro Sérgio Ricardo, constatou o cumprimento dos percentuais constitucionais e legais quanto ao investimento relativo à saúde e aos repasses ao Poder Legislativo. Deste modo, o parecer final foi favorável à aprovação desse balanço, com recomendações, principalmente na questão de aplicação de recursos no setor da educação. O percentual aplicado foi de 22,9%, ficando abaixo do adequado. As parcelas e os indicadores apresentados expressam a realidade contábil, financeira e orçamentária do município, conforme está na tabela do voto integral. Entendo que, em relação à não aplicação do limite mínimo constitucional na área de educação, muito embora esteja configurada a irregularidade de natureza gravíssima, observa-se que já foi deliberado por esta Corte de Contas, por meio da Resolução de Consulta 06 de 2021, excepcionalmente, entendo que deve, sim, ser aplicada ao caso concreto a regra atenuante prevista nessa resolução, em razão de que, no período da pandemia, que se iniciou em março de 2020, houve a suspensão das atividades escolares presenciais, reduzindo, assim, as despesas relacionadas ao ensino e à educação. Ainda sob a mesma relatoria foram julgadas as contas anuais de governo do mesmo ano da Prefeitura de Novo Horizonte do Norte. Nesse processo também foram constatados investimentos corretos em políticas públicas e repasses financeiros constitucionais e legais. Diante do exposto, acolho parcialmente o parecer do MP de Contas e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura de Novo Horizonte do Norte, exercício de 2020, gestão do senhor Silvano Pereira Neves, com recomendações. Na mesma linha de voto pela emissão de parecer favorável à aprovação, mas sob relatoria do conselheiro José Carlos Novelli, as contas anuais de governo da Prefeitura de Ribeirãozinho, exercício de 2020, também foram analisadas pela Corte de Contas. Segundo o relator, nesse balanço foi registrado um superávit orçamentário financeiro, resultado do equilíbrio das contas públicas. No tocante à evolução orçamentária, foi atingido o resultado consolidado positivo de R$ 2.078.602,00. É possível verificar ainda que, ao final de 2020, o município apresentou superávit financeiro na ordem de R$ 1.489.776,00. Além disso, o município apresentou boa capacidade para honrar os seus compromissos de curto prazo, na medida que, para cada R$ 1 de obrigação, possui R$ 11,11 no seu ativo financeiro. Já no processo relativo à Prefeitura de Glória do Oeste, sob a mesma relatoria, foi evidenciado que o gestor público cumpriu todos os índices constitucionais e legais nas áreas sociais, como ainda honrou os demais compromissos financeiros. No que tange à execução orçamentária, o saldo foi positivo, de aproximadamente R$ 1.842.000. Além disso, o município apresentou boa capacidade para honrar os seus compromissos de curto prazo, na medida em que, para cada R$ 1 de obrigação, possui R$ 15,38 de recursos no seu ativo financeiro, por decorrência de um superávit na ordem de R$ 1.337.000,
R$ 854,00. Entre os balanços apreciados pelos conselheiros do TCE em sessão plenária, estiveram os do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o da Defensoria Pública do Estado. Saiba como foram julgadas essas contas na reportagem a seguir. As contas de 2020 de gestão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Fundo de Apoio ao Judiciário foram apreciadas pelo Pleno do TCE. O relator desse processo, o conselheiro Antônio Joaquim, afastou a única irregularidade encontrada relacionada a diárias. Coaduno com a conclusão técnica e ministerial quanto ao seu saneamento, pois o ordenador de despesa comprovou que as locomoções de servidores foram realizadas em prol do interesse público e que as respectivas prestações de contas foram regulares sem a ocorrência de dano ao erário. Diante disso e dos elementos positivos constantes nos autos, como resultado orçamentário superavitário e gastos com pessoal abaixo do limite legal, o conselheiro relator votou pela regularidade desse balanço, posicionamento acolhido pela unanimidade do Pleno, mesmo cenário identificado na análise das contas de 2019 de gestão da Defensoria Pública do Estado, sob relatoria do conselheiro José Carlos Novelli, que verificou resultados satisfatórios no período analisado. Em relação às irregularidades remanescentes, constato que, no caso concreto, ocorreram circunstâncias que atenuaram as suas gravidades, de modo que essas não possuem o condão de influenciar negativamente no mérito destas contas de gestão. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!